Boa noite a todos, 8 horas, quinta-feira, 21 de maio, estamos iniciando a nossa live, em que nós vamos falar sobre a liderança, em que nós vamos pensar a liderança nesse momento em que estamos vivendo tantos desafios, né? Vamos pensar sobre o presente e o futuro da liderança, porque as decisões o pessoal está entrando aqui, né? As decisões que estão sendo tomadas nesse momento, elas vão repercutir logo aí adiante, né? No sistema todo. E como os líderes estão pensando, o que os líderes estão fazendo, é sobre isso que a gente vai falar hoje também. E teremos uma convidada muito especial que já está aqui, que é a querida Eunice, da Semilla Desenvolvimento Humano. Deixa eu chamar ela aqui, que vai passar por duas. Olá, Eunice. Boa noite. Boa noite. Seja muito bem-vinda, minha mestre. Então, essa é a Eunice e temos a minha audiência talvez ainda não te conheça, Eunice, e quero te dar as boas-vindas e te convidar também para se apresentar, né? Quem é a Eunice e o trabalho que você faz. Ok, grata, Kelly, pelo convite, para que eu possa estar com vocês aí, tirar o óculos aqui, que eu não estou precisando desse momento. Como é que eu conheci a Kelly, né? Eu sou professora convidada da Universidade de Caxias do Sul, no curso de formação em constelações sistêmicas e na pós-graduação. E foi assim que eu conheci a Kelly. Eu sou psicóloga de formação, consultora de empresa, trabalho com coach, com psicoterapia, com constelações organizacionais e familiares, né? E tem uma trajetória aí de um tempo já de carreira, de profissão, que, como diz um grande amigo meu, dá para perceber pelos meus cabelos brancos, né? Aí já tenho, como consultora de empresa, eu tenho mais de 30 anos, no coaching também bastante tempo, e estou aqui para compartilhar com você, Kelly, com esse público aqui do Instagram que está presente, entrando agora, e vendo no que a gente pode contribuir nesse momento para as lideranças, sejam lideranças de pequenos negócios, de negócios individuais, né, de serviços, como nós aqui, né, ou seja, de médio ou grande porte. O momento traz uma oportunidade da gente repensar como a gente lidera, quais são os desafios desse momento, como é que era antes, como que coisas que estão borbulhando dentro de cada um, que seja o dono de um pequeno comércio dentro da cidade, seja um empreendedor do agronegócio ou de uma indústria. Todos nós estamos sendo desafiados nesse momento para rever como era antes, como estamos agora e quais são as perspectivas, mesmo quando a gente não tem nenhum controle, mesmo quando a gente ainda não sabe, mas o que eu vislumbro como possibilidade em termos do futuro, né? Então... E a gente tem uma falsa ideia, né, de controle, Eunice, né? Eu acho que as pessoas é confortável se apegar a uma ideia de controle muitas vezes, né? E a gente vê que vem toda essa mudança e vem para nos dizer, olha, não temos controle sobre nada. Assim né?
Eu gosto muito de estar nisso, né, em termos assim do tamanho nosso enquanto ser humano, né, da nossa vulnerabilidade, por mais que nos encante, ou que encante alguns mais, outros menos, a relação com o poder, né, com o status, né, nesse momento a gente é realmente confrontado com com o nosso tamanho e com a vulnerabilidade perante o momento, porque não temos absolutamente nada de controle assim, não é que a gente não saiba nada, porque todo o aprendizado e toda a experiência que nos trouxe até aqui, nesse momento, são recursos importantes para a gente poder usar no presente e também fortalecer para um futuro que a gente ainda não sabe como que será totalmente, mas a gente pode ter alguns indícios. Eu sei que quando eu olho para mim, eu vejo assim, quantos desafios como profissional liberal, como um profissional que trabalha com desenvolvimento humano, e com a fase de vida que eu estou agora, né? Quantos desafios eu tive desde quando começou o momento do isolamento social até o presente. Muitos aprendizados também, né? Então, por exemplo, estar aqui agora, falando contigo, e com esse número de pessoas que a gente tem aqui agora, isso é novo. Para mim é novo, porque eu não sou de uma geração do Instagram, né? Mas eu coloquei a Semila, minha empresa, no Instagram exatamente para se colocar a serviço e poder trabalhar ampliando a nossa bolsa de recursos nesse caminho e nesse momento que isso que tu traz, né, Eunice, essa questão da presença digital, digamos assim, né, até da sua empresa nesse momento, tem uma história bem interessante sobre isso que eu quero compartilhar, acho que cabe. Que há muito tempo atrás, um vendedor de uma fábrica muito grande de sapatos, ele queria expandir os seus negócios, né, ampliar o mercado e atingir, né, um novo nicho aí, e ele mandou 2 dos seus funcionários mais antigos para a Ásia, pontos diferentes da Ásia. E a missão deles era colher informações sobre o possível novo mercado. Passado algum tempo, o primeiro funcionário ele chega em um determinado território lá na Ásia e ele fica impressionado com o que ele vê, ele não consegue acreditar no que ele está vendo, porque nenhuma das pessoas que lá moram usam sapato. Elas nunca ouviram falar sobre sapato. Então ele urgente manda um recado pro chefe, pro líder dele, e ele fala: olha, eu já colhi as informações e ninguém aqui usa sapato. Nós não temos potencial para vender sapatos aqui e eu já estou regressando de volta. E passado algum tempo, chegou em uma outra parte do território asiático o segundo funcionário. Quando ele chega lá, ele fica abismado, porque ninguém usa sapato, porque ninguém ouviu falar sobre sapato. Então ele também manda uma mensagem rapidamente para o seu chefe e ele fala: chefe, você não vai acreditar no que eu tenho para te contar. Aqui, ninguém usa sapato. Eles nunca ouviram falar de tal coisa. O potencial é enorme. Nós poderemos vender milhares de sapatos aqui durante o ano e eu já estou fazendo contato. Então, né, fica a reflexão. Qual desses colaboradores nós somos diante desse desafio que está posto? A gente vai olhar para isso de forma linear, né, causa e efeito, ou será que a gente tem possibilidades de olhar de forma circular para tudo isso?
ver as oportunidades que estão aí. Porque assim, eu confesso para você que quando iniciou esse momento, né, eu lembro bem, aqui em São Paulo foi 12 de março, que foi o último dia de trabalho, né? Assim, dentro do meu escritório, consultório, atendendo presencialmente, né? E era muito confortável isso, né? E eu vejo que assim, muitos de nós com certeza viveram isso, né? Eu tive empresários e mesmo clientes meus que colocaram assim, de repente eu tive que pensar em colocar a equipe em home office. Eu tive que pensar em tecnologia para poder reunir todo mundo, né? Eu também, de repente, eu falei, bom, mas e agora, né? Eu tive, num primeiro momento, clientes que falaram, não, virtualmente, não. Por exemplo, eu não tinha o Zoom, que é uma plataforma, né? Eu tive que comprar logo uma assinatura do Zoom para poder ter uma segurança, né, melhor, para poder... Eu tinha Skype, né? E funcionava super bem, porque eu já tinha... Teu novo território de trabalho, né? Então estava se ambientando de novo. E assim, eu já atendi algumas pessoas de fora, né? Mas não era uma coisa em escala, vamos dizer assim, né? E eu confesso que no primeiro momento eu era como se assim, perdi o território conhecido, né? E eu conversei com vários colegas e com clientes também, e todos assim, de pequenas, de médias, individual, tá? Assim, todos estavam meio assim, e agora? O que nós vamos fazer? Né? Então, esse eu vejo que é bem assim, um momento em que a gente é desafiado para uma mudança, um ciclo de mudança, né? Nos coloca à frente assim, bom, onde eu vou me colocar? Eu vou olhar, ou eu não, isso aqui, esse território não tem condições de eu operar, de vender, de criar novas possibilidades, tá? E isso vai ficar reduzido, né? Dá uma sensação de, e agora? Vou morrer nessa, né? Até a questão do tempo, né? O tempo passa de forma diferente, né, nesse movimento. Quando tu falas de trabalho em casa, né? Então, além de você ter que dar conta da empresa, às vezes empresas com equipes muito grandes ainda tem questão de sobreposição de papéis, porque aí tem o filho que quer atenção, porque aí você tem que fazer tarefas de casa, tem que fazer o almoço, né? Tudo isso tá aí para ser feito. Componente extra. Porque assim, muitas dessas tarefas, elas estavam terceirizadas, né? E ou na escola, ou seja com a babá, seja com um auxiliar dentro de casa, organizadas dentro de uma ordem, né? Mesmo você tivesse um horário que você sai para almoçar e fazer a supervisão das coisas dentro de casa, para o pequeno empreendedor, né, para o comerciante ali da cidade, tudo, mas isso era organizado de um determinado jeito. De repente falou, esta organização não é mais assim. Então, nesse momento, assim, entra um novo elemento, né? E esse novo elemento foi a notícia de que, assim, olha, tem uma pandemia no mundo. E aí é uma ameaça à própria sobrevivência.
a própria existência, né? Seja nossa enquanto pessoas, seja da empresa, do negócio, do emprego, né? Eu ouvi algumas pessoas, por exemplo, da área de estética, de salões, de beleza, tudo. Num primeiro momento, as pessoas ficaram muito assustadas, porque assim, o trabalho é basicamente presencial, muitos trabalhos são muito presenciais, né? A gente ainda consegue aqui, mas tem coisas que dependem da presença para o trabalho ser executado. Então, nesse momento, que fica o empresário, como que fica o empreendedor, né? O prestador de serviço. Por quê? Ao mesmo tempo que ameaça o dono, vamos dizer assim, ameaça quem trabalha também. Né? Sistema todo, né? É o todo. Sistema todo. Então, assim, algo mexeu no todo. Então, a gente é desafiado primeiro, a reconhecer que é algo muito novo. E num primeiro momento, sempre quando entra um novo elemento, desestabiliza, cria um caos. E esse caos, ele foi criado, né? Ele está aí e a gente, alguns ainda vivendo mais no caos, outros já olhando para o caos e vendo como o vendedor, o segundo vendedor. O segundo vendedor. Uma possibilidade. Posso criar um mercado novo, né? E o que é esse novo? Qual a inovação que eu posso fazer no meu negócio, seja ele pequeno, grande, né? Eu vejo, por exemplo, assim, quantos lugares, até na medicina, está tendo consulta online, né? Como está mudando as relações de trabalho, já era algo que era estudado mesmo, né? Mas agora a mudança bateu na nossa porta e a gente tem que fazer algo nisso, né? Então, isso depende de cada um. Depende de como cada um pega, porque como na história que você trouxe, um olhou e falou assim, isso daqui é o caos, eu estou no fim do mundo e não tenho vou embora. Vou embora, vou voltar para o que eu conheço. A gente pode dizer que é aquela zona lá confortável de Marx, né? Que a gente estava seguindo um movimento, um território conhecido, né? Uma ideia de controle. E de repente o outro olhou e falou, ninguém usa sapato aqui, é algo novo, então deixa eu ver como que eu me viro aqui para poder abrir esse mercado, né? Eu acho que é bem isso, olha, antes tinha um março, tinha um status quo, tinha algo que eu conhecia, algo que era seguro, confortável, não que não houvessem turbulências, porque turbulências faz parte da liderança, de qualquer negócio, né? Mas eu conhecia. E eu tinha a falsa crença de que eu tinha o controle. E que o poder de tudo isso estava na minha mão. E algo aconteceu que disse assim, não está. E até quanto a essa questão, né, Eunice, a gente sabe que cada líder tem um perfil, né? Cada líder, ele coloca aí no exercício da sua liderança as suas características pessoais, os aprendizados que ele teve ao longo da vida, enfim. E para líderes que têm um perfil mais controlador, liderar à distância também é um grande desafio, né? E aí a gente vê que nessa situação tem toda uma questão de confiança, de vulnerabilidades postas, né? E como o líder vai lidar com as próprias vulnerabilidades diante de todo o time que está ali, né? Vamos lá, o que a gente vai fazer agora? Qual que é o próximo passo? Eu gosto muito de falar
você me provocou em algo que eu gosto, que é assim, ok, como que você trabalha com a sua própria vulnerabilidade, com seus medos, com as inseguranças, com as incertezas, né? Tenho que entregar isso, mas isso me dá medo. E como que você trabalha com a equipe? Como que você traz isso para cima da mesa? Né? É uma conversa difícil, mas como que você traz? É preciso coragem, né? Eu vejo que assim um ponto é ter a coragem de olhar que assim, isso eu não sei, ou isso eu não tenho controle, isso me dá medo, isso eu fico inseguro, porque isso é humano, são reações humanas. Então, a gente olhar para essa vulnerabilidade e dizer sim para ela, porque assim, não é que nós somos totalmente nós não somos totalmente as incertezas, os medos, mas tem uma parte nossa. Uma parte. É uma parte. E se eu olho e digo sim para essa parte, é a mesma coisa desse momento que nos desafia, frente a esse desconhecido, a dizer sim. Né? E quando a gente diz o sim, a gente dá um passo em direção a uma melhor compreensão, a uma pacificação interna, e daí a gente abre, oxigena um pouco, e talvez a gente busque um apoio, busque alguém que traga uma ideia nova, ou surge essa ideia dentro da gente mesmo. Esse é um processo de criatividade, de inovação. Eu abro esse espaço. Agora, se eu fico presa naquilo que deveria ser daquele jeito, seja comigo mesmo, ou com o que eu faço, ou como eu expresso, eu não me abro para o novo. Eu não me abro para esse canal criativo de olhar possibilidades, né? Como na história você traz, né? Então, assim, frente ao caos, a gente pode dar pequenos passos, mesmo que com medo, mesmo que ainda o medo esteja presente, eu posso dar um pequeno passo e dizer sim para o que está acontecendo primeiro dentro de mim mesmo. Né? Como se eu pudesse olhar no espelho, me reconhecer e falar, ok, isso está aqui dentro, mas eu não sou isso aqui. Isso não é a minha totalidade. Não, mas isso eu dou as boas-vindas, né? Eu tenho um poema que eu gosto muito do Rumi, que é um jurista, um colega, e um poeta e filósofo, que chama Casa de Hóspede, né? E ele diz, olha, qualquer coisa que chegue para você, seja uma tristeza, uma angústia, qualquer coisa que chegue até você, dê as boas-vindas, porque talvez algo que está chegando até você seja um hóspede inesperado, mas convida ele para sentar no melhor sofá seu, e com isso você pode dizer a serviço do quê? O que você quer me trazer? Que mensagem que você quer me dar? Porque isso pode ser abertura para você varrer alguma coisa, algo do passado, algo que está vindo novamente, para você ressignificar, para você colocar em movimento e poder expressar quem realmente você é, a sua criatividade, a Virginia Satir, que é alguém que a gente gosta, né? É o caminho da gente se tornar plenamente humanos, né? Então, a gente poder trabalhar com isso, frente ao caos, reconhecer primeiro o que está aqui, e ao reconhecer a minha vulnerabilidade, os meus medos, isso abre o espaço também para eu olhar o outro com mais compaixão, acolher também os medos e as angústias da minha equipe, do meu time,
do meu cliente, do meu fornecedor. Isso talvez possibilite eu abrir o espaço para um círculo de apoio, de suporte, seja com a equipe, e isso vai despressurizando, e ao despressurizar, abre o espaço, talvez, para algo novo, para algo que nos leve adiante, mesmo sem a gente saber o que é efetivamente o próximo passo. Né? E enquanto você fala, né, até as pessoas estão comentando, né, que lindo isso. Quando você fala, eu sinto uma calma em mim também, só de ouvi-la, né, quando a gente dá o melhor sofá da casa e, ok, é isso que está aí, esse é o sentimento, vamos conversar, o que esse sentimento quer me contar? Porque tudo que a gente vai empurrando para baixo, a gente vai reprimindo, escondendo, em algum momento aquilo lá vai emergir, né? E aí sim ele vai talvez provocar um novo caos, e aí aquele caos que está se passando dentro de mim. Então, eu lidar com o caos que está aí fora, primeiro eu preciso me centrar, né, dentro da minha própria vulnerabilidade e do meu potencial. Porque quando eu olho para a minha vulnerabilidade, para os meus... e vulnerabilidade é muito diferente de fraquezas, né? Às vezes as pessoas... É bem importante diferenciar isso, eu acho, né, Eunice? Bem diferentes, né? Eu sou humana e eu percebo que eu tenho medo, que às vezes eu tenho inseguranças, e isso são só manifestações de algo que quer me ensinar algo mais da minha integridade, da minha essência, que pode me conduzir para um movimento além, né? Porque assim, quando a gente era criança, Kelly, todos, isso é humano, né? Para aprender a andar, a gente precisou de coragem. A gente não sabia como fazer isso. A gente caiu algumas vezes, e mesmo com medo, a gente foi tateando, segurando, até a gente conseguir ficar de pé e fazer um percurso. E às vezes a gente fazia pequenos percursos e caía, se levantava de novo e dava mais alguns passos, até que a gente foi ampliando o nosso território de exploração nesse aprendizado, né? E esse é um momento que a gente está sendo desafiado no nosso território para novos aprendizados, né? Com certeza. E como agora você trouxe essa questão, o bebê, mesmo que não tenha outras pessoas ali estimulando, a gente vê como o bebê fica feliz, né? Se alguém já teve a oportunidade de acompanhar uma criança nos seus primeiros passos, ele mesmo fica feliz porque ele sabe o quão ousado é o que ele está fazendo, né? Então, assim, a gente também, né, aqui saber se validar, né? Validar cada passo que eu posso dar nesse momento. A minha realidade é diferente da sua, que é diferente da outra, mas eu tenho que entender a grandiosidade desses pequenos passos nesse percurso, né? Nesse movimento de ir para além do caos, de fazer algo, de não paralisar, de não querer fugir. Porque diante do caos, se eu ainda estou olhando para como eu estava fazendo lá em fevereiro, lá até 12 de março, eu vou ficar nesse ciclo de tentar voltar para algo que não existe mais, eu vou estar olhando para o passado, enquanto o futuro está aqui. E enquanto assim, no presente, eu posso dar um pequeno passo, que é esse aprendizado que a gente experimentou ainda quando a gente era pequeno, e olhar, por exemplo, mapear primeiro o que eu estou sentindo, conseguir identificar isso, identificar os meus pontos de apoio, meu círculo de suporte, quem é que são, com quem que eu posso trocar, mesmo que eu esteja numa situação mais dura, com quem que eu posso compartilhar isso e que possa me dar uma luz para eu dar um pequeno passo. Isso faz parte do nosso círculo de apoio, né?
E depois a gente pode mapear a nossa realidade aqui e agora, não aqui era em fevereiro ou março, mas aqui e agora. Bom, a minha loja está fechada, eu até falei com você outro dia, né? Teve um grupo aqui em São Paulo que eles tinham um andar inteiro na melhor avenida aqui de São Paulo, com um escritório, com um negócio, era empresa, então tinha 200 pessoas, tá? De repente, eles tiveram que se amoldar e colocar todo mundo em home office muito rápido, quando a coisa saiu, né? Tiveram que fazer N adaptações, e aí, depois de um tempo, os empresários, sócios, olharam e falaram assim: gente, nós não precisamos de todo esse espaço físico com o custo que as pessoas podem, algumas podem ficar em home office e a gente tem outra relação de trabalho, né? E eles aproveitaram, estão aproveitando para reformar e diminuir o espaço físico, presencial, porque muitas pessoas podem trabalhar home office, né? Eu tenho conversado com muitos profissionais que estão pensando em, tipo assim, dividir espaço, porque eu não preciso de um espaço só meu, eu posso compartilhar o espaço. Olha, eu posso ampliar o atendimento virtual, né? Pessoas que, por exemplo, olha, qual que é o meu custo de ter um espaço e qual que é o custo se eu fico virtual? Quanto que isso pode ser mesclado também, né? Porque no virtual você amplia, você tem outras coisas que você também... Quando o teu serviço, o teu produto, enfim, permite, né, a modalidade virtual, o mercado é o mundo, né? A gente não tem essa fronteira. Então, assim, também vejo muitos movimentos assim dos negócios percebendo que eles podem entregar novos produtos, que eles podem entregar de forma diferente, podem oferecer novos serviços, coisas que talvez até então nem havia sido pensado ou cogitado, né? Ou dentro daquela zona confortável, até pensou, mas vamos levar mais um tempo assim, né? Então é algo que chama muito a atenção. E uma questão, Eunice, que você fala, né, de espaços colaborativos. O que a gente está fazendo agora também é uma colaboração, né? Então, o Semila com o Transformar, talvez a gente não estaria fazendo isso agora, Eunice, se nada tivesse mudado. E eu estava acompanhando, né? Eu gosto muito de acompanhar esses movimentos de inovação e tudo que está sendo criado. Porque o caos tem um poder transformador e criativo muito grande, né? Então, assim, é um momento de colaboração não só entre departamentos das empresas, mas entre os setores. Então, assim, algo que eu vi e eu achei fantástico. Qual que Eunice, aí você deve ter uma ideia, né? Qual que é o valor de 1 hora de estacionamento na Avenida Paulista, mais ou menos? Tens ideia? Tenho ideia, assim. A hora ali na Avenida Paulista, aqui em São Paulo, né? A faixa de R$20 a hora, assim, 20, 25, dependendo a área, é por aí, dependendo do horário, né? Porque, por exemplo, se for num período noturno e você vai, por exemplo, para um espetáculo no MASP, você vai pagar R$35, R$40, entendeu? E aí, com o cenário oposto, eu li um artigo, estava custando R$5 o dia inteiro de estacionamento, porque não tinha ninguém para utilizar o espaço, né? Ok, então um serviço ali bastante atingido, né? E quando a gente pensa em cinema, quem vai agora querer estar dentro do cinema, aglomerado, um ambiente totalmente fechado?
né? E aí, o que tá acontecendo? A colaboração desses dois setores, né, estacionamento com o cinema, eles encontraram uma solução, né? Já está como uma tendência da Europa, que passou pelo coronavírus antes, mas que já está chegando aqui para nós, que é o quê? O cinema drive-in, que a pessoa, eles utilizam a estrutura do estacionamento, que estava sem utilizar, projeta um telão, né, faz lá um palco, uma estrutura, e as pessoas utilizam desse serviço dentro do seu carro. Então, eu vi que tem igrejas fazendo cultos dessa forma. Acho até que o Luan Santana parece que vai ser o primeiro artista brasileiro que estão organizando já apresentações artísticas nesse sentido, né? Então, assim, talvez se o estacionamento não tivesse essa ampliação para fazer uma parceria com um outro setor que talvez ele nunca imaginou, vai acabar, vai fechar, vai ficar sem usar, né? Então, olha que possibilidade que surge. São muitas possibilidades, né? A gente percebe pela história até da humanidade, né, que grande parte das inovações, das tecnologias, seja tecnologia humana ou tecnologia nos diversos setores, né, ela se dá muito, ela cresce muito, a inovação, ela vem muito depois de períodos difíceis, como o pós-guerra, né? Nós não estamos necessariamente numa guerra explícita, mas é um momento de desafio para toda a humanidade. E isso também é algo muito novo, porque a gente estava acostumado a olhar o mundo, né? Quando você falou aí em colaboração, né? A gente estava muito acostumado a olhar o mundo num viés competitivo. E isso a gente trazia para as nossas relações pessoais, para as nossas relações sociais e profissionais, né? Então, assim, as coisas aconteciam, eram lá longe, tinha nada a ver comigo, não, entendeu? Porque, olha, era lá numa cidadezinha da China, em Wuhan, entendeu? Poxa, ai, que chato, né? Lá em Wuhan, né? Mas, ok, agora o movimento posto nós nos unirmos em prol da construção de algo novo, que envolve mais cooperação, colaboração, né, entre si. Eu vejo, por exemplo, na ciência mesmo, quanto que tem assim, pesquisadores colocando conhecimento à disposição para poder construir, ver se descobre algo novo, né? E o quanto, por exemplo, como construir máscaras em impressora 3D e coisas que estão surgindo que movimenta essa cooperação entre os setores, entre as pessoas, né? Outro dia, uma senhora fez máscaras e pendurou na árvore, né? Era uma senhorinha, então ela sabia costurar e ela tinha retalhos, então ela viu como é que fazia e produziu máscaras, colocava em saquinho plástico e pendurava na árvore com o recado: quem quiser, quem precisa, se você precisar, pode levar. Esse é um movimento, né? E assim, é o que ela sabe fazer. E olha como isso é colocado a serviço de todas as pessoas. Isso é um movimento colaborativo, né? Às vezes a pessoa acha que tem que ter uma grande empresa, né? Tá dentro de um grande setor para poder fazer esse tipo de parceria de colaboração, e não é isso, né? Isso começa de uma forma muito simples. Como que eu posso me conectar com o todo, com esse movimento, com toda essa mudança e colocar o que eu sei a serviço, da forma que eu acredito. E isso é também muito... É uma possibilidade também inovadora para nós, né? Porque às vezes
o que ocorre é que muitos de nós, cada um de acordo com a sua realidade, às vezes tem qualidades, talentos que não são manifestados porque assim, isso não tem importância, ou isso é bobagem. Então, assim, não se valoriza, né? Então, poder colocar, mesmo que seja um pequeno movimento a serviço e que expresse um talento ou uma habilidade, isso também muda em termos de equipe, né? Quando a gente pensa em termos, dá para no pequeno mundo e você pode ir ampliando como se fosse uma pequena pedra, né? Uma pequena pedrinha num lago que vai reverberando com ondas até chegar na margem, né? Isso eu gosto muito dessa imagem porque nos diz assim, seja qual for o pequeno movimento que cada um de nós faça nesse momento, a partir de uma intenção positiva, de construção de algo mais humano, que reconheça a contribuição e o lugar de cada um de nós, isso cria uma grande onda e pode reverberar na margem de um grande lago chamado humanidade, né? As empresas, os negócios, eu acredito que eles são, quando eles nascem numa perspectiva de manutenção da vida. Os negócios estão a serviço da vida e isso é muito importante, a gente restabelecer essa função primária dos negócios. Eles estão à função da vida. Quantas famílias às vezes trabalham, depende daquilo, quantas pessoas conseguem estudar, trabalhar e crescer a partir de um negócio, não importa o tamanho do negócio, né? Mas ele está... E nessa questão também, algo que é muito interessante, eu acho muito cabível para os líderes nesse momento, né? Às vezes a gente está aqui falando para pessoas que têm empresas, pode ser empresa familiar, pode não ser empresa familiar, mas que está aí há 15, 20, 30, 50 anos, né? E esse também é um momento, eu acho que é bem cabível nisso, o líder reunir a sua equipe e contar a história da sua empresa. Qual foi a razão? Por que essa empresa surgiu? Qual que é o serviço que a gente faz? Porque às vezes tem alguém que está ali há menos tempo e que não tem toda essa vivência. Quais os desafios que essa empresa já superou para chegar até aqui? Porque aí quando você traz todo esse contexto, né, quando você situa a pessoa em que momento da história dessa empresa ela está, como ela está a serviço daquilo que é oferecido, quais são os potenciais que ela tem que vão agregar para essa empresa, não deixa de ser uma forma também do líder expor a vulnerabilidade dele. E engajar, né? Por exemplo, assim, eu trabalho muito com empresas familiares e um dos pontos em que eu sempre busco em algum momento é resgatar a história. Aliás, assim, quando eu entro dentro das empresas, eu busco, através de entrevistas, ouvir a história que cada um que de alguma forma contribuiu para o negócio, que está na liderança. Eu gosto de ouvir toda a liderança da empresa, exatamente para saber como que cada um vê a comunicação, mas principalmente assim, como foi sua contribuição até aqui, que história que você sabe do início dessa empresa. E isso cria uma unidade também quando você reúne e cada um se sente reconhecido dentro da história, né? Tem alguns trabalhos que eu até uso às vezes, que é realmente até escrever um livro, fazer um documentário
a respeito de como começou, né? Às vezes uma empresa começou no fundo do quintal de uma família, com imigrantes, e esse negócio cresceu e hoje talvez esteja na quarta, quinta geração. Uma das forças do negócio é você respeitar, considerar e transmitir essa história para as gerações que vêm, porque isso mantém valores, mantém o foco, mesmo que o negócio diversifique, né, que ele possa virar uma holding com vários negócios, né, saber da origem, da força para o negócio. Porque daí você honra essa origem e você se abre à inovação, né? Exatamente. Então, para poder se abrir ao novo, resgatar tudo que já foi vivido. Respeitar, olhar para isso, né? Por exemplo, eu trabalho com preparação de herdeiros, né? Com sucessor. Sim, a sucessão empresarial. Sucessão, tá? E é muito interessante a gente sentar, não importa qual é a geração, e não importa a idade que tá, mas é assim, eles ouvirem a história da geração anterior, ouvir a história dos que contribuíram, como que o negócio começou, né? Antigamente se falava assim, valorizar o suor de quem veio antes, né? Era um termo que se usava dentro das famílias, né? Você precisa saber de onde a sua família veio. A gente precisa saber de onde as coisas começaram para poder, inclusive, reconhecer o que foi feito e poder trabalhar no presente para um futuro, seja ele de compensar alguma coisa que no passado não foi legal, né? Mas ter um ato de, por exemplo, algumas empresas criam institutos, fundações a serviço da comunidade onde elas estão inseridas, e isso às vezes são muito movimentos que reparam coisas do passado e que liberam o negócio para continuar de um jeito, vamos dizer assim, produtivo, positivo, e que possa o crescimento mesmo, né, o desenvolvimento, né? E essa força do fundador é muito importante para a empresa, né? Então, assim, de repente o fundador não está mais vivo, mas o reconhecimento à pessoa que teve a ideia, a pessoa que empreendeu esforços, né? Recursos, não só financeiros, mas recursos humanos, né? Para que aquilo acontecesse. Então, é um momento muito propício para essa contextualização e valorização da empresa, né? Porque toda empresa tem uma alma e ela precisa ser vista, ela precisa ser reconhecida. E ela ela é um organismo vivo. Do jeito que eu vejo, as empresas são um organismo vivo. E quando a gente reconhece a história, a gente não fica presa nela. A gente diz sim para a história, seja ela qual for, e o organismo, porque qualquer organismo vivo, o movimento é em direção à vida, né? Então, se algo está acontecendo, o que não foi visto, o que precisa ser equilibrado, o que precisa se dar lugar, por exemplo, um dos maiores riscos nas empresas familiares, a nova geração que entra achando que ela vai, que a geração que iniciou não sabia, era ignorar as contribuições, tipo, agora eu vou fazer do meu jeito, né? Não vou considerar nada do que era. Isso é um grande risco, né? É um risco mesmo de fracasso,
entendeu? Porque é um ímpeto, uma força que nega a força original, né? Quanto mais você reconhece a origem, você tem mais força para inovar e também se liberar de possíveis enredamentos, como a gente diz na visão sistêmica, que estão dentro do sistema. Quando eu digo sim para o que está, né, como assim, olha, é posto, tem uma pandemia, então isso sim. Agora, isso não preciso ficar preso nisso. Eu posso olhar, dizer sim, esse olhar de aceitação não é o olhar de concordância, mas é um olhar de sim, seja a realidade do jeito que ela foi, do jeito que ela pode ser, né? E isso nos dá um impulso de ir mais adiante, né? Acho que a gente falou antes já aqui, né? Estamos aqui já com 50 minutos, sim, né? Sim, até deixa eu abrir aqui se tiver alguma pergunta, né, Eunice? Ei. Se alguém tiver alguma pergunta aí sobre o tema, que a gente falou bastante, né? Chegou até empresas familiares. Se alguém quiser fazer alguma pergunta, a gente está disponível. E algo também, né, Eunice, essa questão desse movimento de inovação, para que ele aconteça na empresa, para que a empresa possa visualizar novas possibilidades diante do novo, é importante a postura do líder, né? Eu vejo dessa forma. Porque se o líder está bloqueado para o novo, se o líder ele não está aberto a novas formas de fazer, novas formas de entregar, vai ser muito difícil que esse movimento possa crescer com a sua equipe, né? Então, quando a gente fala ali o líder à frente, motivando, abrindo caminhos, imagine quando você consegue levar também esse olhar para a sua equipe. Você vai ter lá 10, 20, 30 pessoas também com esse olhar para a solução. Olha, tem duas coisas que eu vejo que é assim, a condução da liderança, ela é muito importante, porque ele é um espelho, né? E ele pode realmente ser um bom condutor, vamos colocar assim, um bom espelho que reflete bem e identifica bem o potencial da equipe, de si mesmo, né? Agora, o que eu percebo também, e como a empresa é um organismo vivo, né, o líder precisa olhar e ver o quanto que ele está alinhado com a vida desse organismo. Porque se ele começar a emperrar a necessidade e o ir à frente, quem pode ter problemas é ele. Enquanto pessoa, o líder, porque o sistema precisa, ele tem um movimento natural em direção à vida, né? Aquele ditado de que assim, em time que está ganhando não se mexe, isso é muito perigoso para a empresa. Porque, né, uma vez eu falei para um empresário, ele falou, olha, eu não quero crescer. Tá bom do jeito, tá ótimo. Eu falei, bom, então ou você define o teu negócio como boutique, e tudo bem, porque daí você vai ter todo o escopo como boutique, ou você corre o risco do mercado te engolir, né? Ou seja, o mercado te passar, porque assim, passa por tecnologia, passa por novos produtos, novas formas de funcionar. Haja visto agora, entendeu? Novos valores também, né, para as pessoas seguirem, né, novas habilidades, né, de fazer as coisas. Olha só esse desafio, né, a gente conversava nisso. Você disse, agora eu estou entrando com uma presença virtual, porque é assim que eu posso servir, né? E é isso, então isso mostra que você está aberta ao crescimento, aberta vamos lá, vamos seguir. Vamos passo de cada vez. Vamos nos expor
ao novo para ver o que surge disso, né? Agora, se eu ficar preso com o meu consultório, meu espaço, tá? A gente não estaria aqui. E eu estaria... e dentro disso... chorando uma coisa lá, o passado que não volta. E dentro disso tem também movimentos que a gente vai fazer e que vai falhar, e que vai errar, e ok, tá dentro da vulnerabilidade, né? O líder precisa ter essa consciência de que, né, a gente pensou, a gente olhou para essas possibilidades e nesse momento vamos tomar essa decisão, mas talvez vai ter que ser repensada, e ok, né? Então, faz parte. Olha, é só lembrar quantas vezes, eu não me lembro, mas eu imagino que eu caí muitas vezes para aprender a andar. Muitas vezes. Porque assim, eu tenho uma neta que está com 7 meses agora. E outro dia a gente estava observando ela aprender a engatinhar. E ela começou, ela ficou, o movimento dela até andava, começou a engatinhar para trás. De repente, de tanto movimento, de tanto esforço que ela fez, ela conseguiu fazer um movimento para frente. E isso, ela vibrou, ela celebrou, porque isso também é importante para nós, seja em que lugar que a gente esteja, quando a gente consegue um pequeno movimento que nos leva para algo maior, um espaço maior, a exploração de um território maior, seja dentro ou nas relações, ou no lugar onde a gente está, celebra. E se você tem equipe, eu convido, celebra com a equipe. É um pequeno importantíssimo, importantíssimo, importantíssimo. Eunice, 58 minutos de live. O tempo passou voando. Eu quero concluir a minha participação agradecendo a você, Kelly, pela organização, pelo convite de Mila, Desenvolvimento Humano, né, aqui em São Paulo. Eu vi que entrou algumas pessoas aqui de São Paulo, né? Consegui ver rapidamente a Creuza, a Marina Bertolucci, que é uma querida, são queridas aqui. E eu quero concluir a minha participação com uma pequena mensagem da Virginia Satir sobre um novo presente. Por favor. É humano viver o presente com base nas interpretações do passado. O significado do presente é a possibilidade de abandonar o passado e ver o agora como ele é. A experiência logo se tornará o seu passado e a base de um novo presente e um novo futuro. Grata a todos que estão. Maravilhoso. Gratidão, Eunice, foi maravilhoso estar contigo. E quem sabe a gente volta aí, né, para esse ciclo de lives para a gente falar sobre a liderança. Muito bonita a mensagem da Virginia Satir. Grata também, e um abraço para o pessoal do Sul. Em breve a gente se encontra, mesmo que seja aqui no canal virtual. E assim que possível a gente mata a saudade presencial. Com certeza. Em setembro, quem sabe, eu consiga estar já de volta aí para a universidade, dando aula com a Eva, da Alemanha, no curso de pós-graduação. Vamos ver, eu espero que em breve a gente se reencontre, sim. Abraço, viu? Sim. Grata. Um beijo, querida. Tchau, boa noite.